te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Renovai, ó Deus, na vossa igreja aquele Espírito no qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repleto do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, capítulo 25, no versículo de 14 a 30. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. Um deu 5 talentos, o outro deu 2 e o outro 1, cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom, fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste os 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom, fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Veio participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não planta e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabes que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então deveria ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou
tira dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quanto este servo inútil, jogar-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, como nós rezamos no dia de ontem, que foi o dia de Santa Mônica, que tinha rezado então pelo seu filho Santo Agostinho, e ele então, ela rezou por ele durante 32 anos, para que ele pudesse então, o pedido dela a Deus era que ele se convertesse. E isso então aconteceu através do poder da oração de Santa Mônica. E Santo Agostinho então, ao se converter, tornou um dos grandes homens da história da salvação, que nos seus escritos, nas suas pregações da palavra, foi um grande exemplo para toda a igreja e teve muito dos seus seguidores. Aqui o Evangelho então nos relata sobre os talentos que esse patrão então distribuiu e foi viajar, trazendo para nossa compreensão esses talentos. Quem é esse patrão? Esse patrão é o próprio Jesus, que fez essa viagem, né, até a cruz e da cruz até a glória. Então ele lá está sentado à direita do Pai, para que possamos então receber dele os dons. Esse talento aqui dá um sentimento de questão econômica, monetária, mas na verdade são dons. Nós recebemos, porque todo o batizado, ele tem dons. E cada um, então, na sua proporção, na sua capacidade, no seu jeito de ser, mas o que importa mesmo nesses dons é a forma que lidamos com os nossos dons, a dedicação, o trabalho que fazemos para que cresça, né? Então, olhando então para a conversão, para exercer essa função de que pelo batismo recebemos então os dons carismáticos, o grande sentido de termos uma compreensão de multiplicar esses dons é pelo processo de conversão. Aquilo que aconteceu com Santo Agostinho também tem que acontecer conosco. Imagina só se nós olhar para uma conversão. Uma mãe, né, hoje nós podemos bem dizer muito a Deus por Santa Mônica, porque ela reza por Santo Agostinho, que se converte, e a conversão então de Santo Agostinho lá, né, pelos anos 300, 400 do cristianismo, e aí então tem toda essa história de vida, né, que aqueles que seguiram então esse carisma de Santo Agostinho, tanto que nós temos o nosso padre Salvador Aparecido, que é agostiniano. Quer dizer, aquela oração de Santa Mônica, ela faz com que Santo Agostinho converte, e aí então tem toda essa história, né, e essa vivência de fé da espiritualidade agostiniana, e nós temos hoje um sacerdote que é agostiniano, e que começa então a nossa paróquia Santa Teresa de Jesus, de uma forma brilhante e abençoada, né? Nós bendizemos muito a Deus pelo carisma do Padre Salvador, e foi através então da oração de Santa Mônica que converteu Santo Agostinho, e toda essa história, e aí então culmina então com o nosso padre, o Padre Salvador, que também entra dentro desse processo de conversão, e esse processo de conversão com a espiritualidade agostiniana, hoje então se encontra na nossa paróquia, dirigindo a nossa paróquia com todo o sucesso
que todos conhecem, quem por aqui habita e sabe como é o desenvolvimento da nossa paróquia Santa Teresa de Jesus. Então, o talento, para ser ele multiplicado, precisamos então de conversão. Então hoje nós falamos do grande convertido Santo Agostinho, que ele possa interceder por todos nós, para que nós possamos diariamente receber, né, através da conversão, esse Espírito de Deus que ilumina toda a nossa vida e nos santifica e faz com que os nossos dons sejam multiplicados, e aí então nós agradamos o coração de Deus com as nossas atitudes. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês e sobre todos aqueles que vocês amam a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.